Oi, Oi, Polly, boa noite. boa noite. Boa noite, todo Que mundo que tá tal? aí. Vou acertar essa luz aqui. Olá. Pronto, tá melhor. Aí. E aí? Nossa, Então, tinha tanta live lá que eu não tava nem achando onde é que você tava. Eu tava com medo de aparecer e se perder. Mas estamos aqui. estamos aqui. Estamos aqui, última live dessa série. Nossa, ô, Polly, eu tava lembrando o dia que você me chamou para isso, que a gente falou, será que até o final dessa quarta live a gente ainda vai estar nesse isolamento, né? Porque isso já tem um mês. Um mês. É, um mês que Nem a gente tá imaginava que fosse durar tanto tempo, né? vamos lá, né? É. Mas enfim, a gente, como sempre, tem recebido muita marcação aí nas redes sociais, né? De todo E, mundo que está se inspirando nessas lives. É muita gente escrevendo pra gente também, falando do quanto essa série de lives que a gente fez tem sido importante, tem trazido referências, o pessoal tem gostado muito, e é muito bom pra gente, né? sim, isso é Saber. legal mesmo, assim, né? Eu vi o pessoal botando em prática também, né? Falando de como isso vai reverberar no trabalho. Muito legal mesmo. Com certeza, a gente indicando para as crianças, enfim, para quem é professor, indicando na escola, fazendo com o filho. É muito legal a gente acompanhar esse movimento, porque é justamente para isso que a gente está trabalhando aqui, né? Para que mais crianças brinquem com a natureza, para que isso tenha para que isso chegue em muitas casas, né? Sim, exatamente. Se espalhe bastante. Com certeza, com certeza. E aí hoje vamos falar de terra. O Terra. último, né? O último, e para mim é o mais denso, assim, né? É o mais rico, tem muita coisa para falar, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falei, eu não separei tanto material, tem um monte de referência, mas não tem tanto material porque é tanta coisa, né, para falar e para dizer desse elemento, e foi até difícil separar coisas para mostrar, assim, porque Foi. é muito, né? E ele também se mistura um pouco com todos os outros, né? Assim, brincar com a terra, você acaba brincando com água, brincando com fogo, brincando com vento. Não tem muito jeito de separar, assim, de, Tá. né, tornar uma conversa estritamente sobre a terra, né? Ele passa um pouquinho por todos os outros, assim, que a gente já falou. É, e é, e é um elemento muito mágico, assim, né? Porque é esse negócio, é o mais palpável, assim, né? É Sim, o mais matéria mesmo, assim, é o que você mais sente de fato na sua é, mão, né? é. A gente for falar de terra mesmo, mas se a gente for considerar que desse elemento terra é toda essa matéria, né? Aham, O tanto de riqueza que tem nisso. sim. As possibilidades, né, assim, são infinitas. E o quanto que esse elemento ele é importante, assim, porque ele talvez seja o mais difícil da gente identificar no corpo. A gente sempre começa falando de como a gente encontra esse elemento na gente mesmo. E a água é muito óbvio, né? O ar, a respiração. O fogo, a gente fala da energia, da força, da vontade. E a terra, a gente tem que pensar, né? Eu ficar pensando um pouco assim, onde é que a gente encontra a terra, gente? Mas está justamente na nossa sustentação, né? Assim, no nosso sistema ósseo. Muitos elementos presentes na terra estão presentes também no nosso sangue, né? Então ele nos constitui de forma muito essencial mesmo, assim. Mas é algo que eu tive que pensar, né? Assim, não foi para mim tão óbvio quanto os outros, assim, tão Ah, fácil, né? não é. E eu acho que aquela coisa, né, do homem ser feito do barro, também acho que tem um pouco uma metáfora aí, né, dessa nossa forma, né, Sim, desse nosso corpo ser terra. Até porque, né, se a gente for pensar no ciclo da vida, né, a gente nasce aí quando morre, vira terra de novo. Então isso. estamos todos aí nesse ciclo, né? Nesse É, ciclo.
E pensando aí no campo do imaginário, né? Isso que você falou, assim, tá presente em várias mitologias de origem do ser humano, né? De diversas culturas, assim, que associam a nossa origem, a nossa existência ao barro, à terra, né? Então, ele é muito elementar mesmo, assim, ele é muito essencial. E por isso eu acho que é interessante terminar com ele, né? Eu acho muito legal a gente ter começado com a água, que também é um elemento que é essencial à vida, assim, está muito associado à origem, e que fala de fluidez, né? De falta de rigidez. E a gente terminar com a terra, que fala das raízes, né? Que fala da estrutura, que fala desse chão mesmo, assim, tanto literal quanto metaforicamente, né? Completamente. Porque é um elemento muito associado à cultura, né? Ao fazer cotidiano, à vida social. Tanto no imaginário, assim, quanto no próprio fazer, no brinquedo, né? Essa brinca com terra, ela sempre volta a esses fazeres associados à casa, ao cotidiano, fazer a comidinha, fazer panelinha, né? Moldar uma série de coisas associadas ao dia a dia, né? Ao fazer, aos instrumentos que ela vê o adulto utilizando no dia a dia, né? A terra remete muito, né, à origem, à nossa ancestralidade, né? E esse se curvar para a terra para brincar, esse abaixar até o chão, né? A gente que é adulto ainda, o movimento é ainda maior, né? Da aproximação. Então, para a gente adulto, né? Eu escrevi um texto recentemente sobre colher sementes, né? Sobre coletar as coisas do chão. O quanto esse movimento a gente faz enquanto a gente está atento e a gente coleta, o quanto que é quase que uma reverência, né, que a gente está fazendo para essa terra que nos presenteia com tantos brinquedos, com tantas possibilidades. Sim. Mas e para criança é muito estar direto no lugar que é dela, Exato. né? É uma intimidade, é uma sustentação ali, né? Ver uma criança agachada assim na terra, né? Uhum. É um movimento lindo. Nossa, inclusive, eu tô lembrando aqui de uma foto que eu fiz na Fava de Bolota, que é um quintal maravilhoso que eu adoro lá do Tocantins, né, em Palmas. Eu fiz uma foto de um garoto abaixado, assim, agachado na terra, com aquele corpo presente. E aí eu tava conversando com o Roquinho, mais uma vez o Roquinho aqui presente na nossa live. Onipresente. E aí eu mandei pro Roquinho essa foto. Eu falei, Roquinho, aqui é o lugar que você tem que vir. Olha essa foto, né? Depois eu até posto a foto aí para vocês verem. E aí o Roquinho me devolveu com uma foto que ele fez das crianças brincando na mesma posição, sabe? Uhum. Meio como se Sim. esse agachamento, né, essa postura de estar na terra fosse uma posição universal do brincar com a criança nesse lugar, desse fazer, sabe? Meio como se fosse a posição mais confortável que a criança consegue para se manter no movimento, no fazer, no equilíbrio, na imaginação, assim. Foi uma conversa de imagens, assim, muito linda, muito potente. A criança, ela lida muito naturalmente, né? Assim, você vê mesmo a criança que às vezes é privada desse contato, uma criança que é criada em apartamento, em escolas muito cheias de cimento, né? Assim que você dá a possibilidade para a criança, mesmo que ela resista um pouco inicialmente, às vezes fica um pouco aflita de tirar o sapato, é muito rápido ela se despedir disso, né? E ficar à vontade com a terra e brincar com a areia, com a terra, pisar no chão, né? É um movimento muito natural quando a criança chega num ambiente aberto, natural, tirar o sapato e pisar, mexer com a terra. Eu lembro lá na aldeia, a aldeia, ela teve, a gente hoje é uma produtora, mas a gente teve uma casa de brincar, né? A ideia nasceu dessa casa de brincar.
E era um quintal no meio de um bairro muito populoso de Belo Horizonte, com muitos prédios, muito asfalto, né? Poucas casas, poucos quintais. E a gente tinha um quintal que, antes de ser aldeia, era uma loja, e esse quintal era o estacionamento. Então a gente teve que quebrar todo o chão, todo o cimento, para fazer um chão de terra batida, para fazer um tanque de areia. E aí as crianças chegavam, eram crianças de escolas mais tradicionais, ali, moravam ali na zona. E às vezes chegavam umas crianças e olhavam assim e falavam assim, mas aqui não tem brinquedo, aqui não tem nada para fazer. A gente falava, não tem. Então, vamos andar um pouquinho, vamos conhecer as coisas, vamos ver o que tem, né? E aí você decide, assim, vamos conhecer. E aí eles tinham um jardim também, muito casa de vó, sabe? A gente deixava muita coisa crescer espontaneamente, a gente brincava com aquela lágrima de Nossa Senhora, com semente de girassol, então virava e mexia, era infestado de girassol, de lágrimas de Nossa Senhora. E aí eles faziam colares. Então, assim, em 10 minutos, aquela criança falava assim, eu quero morar aqui, eu não quero ir embora nunca mais. Porque era isso, assim, rapidamente ela estava cavando a terra, ela estava num rio, eles faziam rios enormes, eram construções de engenharia, que vinham desse contato com a terra, com o chão, com as plantas, né? Isso deixava as crianças muito à vontade. E todas as crianças, independente da idade, dessas referências. Então, só de ter terra, plantas e areia já fazia com que essas crianças se sentissem num ambiente de segurança, sabe? Assim, o que a gente sentia era isso, elas se sentiam seguras, elas se sentiam à vontade. Isso facilitava a interação umas com as outras, porque era um lugar que não precisava ser matriculado, então elas podiam frequentar um dia, 2 vezes na semana, e uma vez e não voltar mais. Então não era necessariamente um grupo que se conhecia, e era multitário. E a gente percebia que a presença desse elemento era essencial para fazer isso funcionar, sabe? Diminuía muito a necessidade da nossa intervenção ter ali um chão de terra, sabe? Então, com certeza, assim, eu fico pensando muito nesse chão de terra, o que é que ele quer dizer no lugar de infância, sabe? Para mim, é um chão que tem que ter, é lugar de infância, tem que ter um chão de terra batida, assim, se a gente for pensar no que é essencial para ter, né? E se não tem, assim, como é que a gente pode fazer essas substituições, né? Como é que a gente pode ter um canteiro, mas a terra tem que ser acessível? Dia desses eu fotografei até num shopping a criança brincando no canteiro de terra que tinha no shopping. Então, assim, um monte de estímulo para ela, mas ela tá lá, né? Assim, aquilo chama. Então, isso tem que existir, né? De alguma forma. Esse contato com a terra tem que ser muito primordial. E é uma coisa que eu converso muito, assim, quando eu faço alguma assessoria em algum lugar, tá, mas onde é que a gente vai garantir esse pedaço de terra? Precisa ter, nesses espaços de brincar, esse lugar de ver o chão original do mundo, sabe? Eu acho que é isso, assim, é essa conexão com o chão original do mundo. Que nem você teve que quebrar todo o cimento. Se a gente for quebrar tudo, tem terra ali embaixo. Então, antes de, né, quando tudo era mato, então o que é isso? E o quanto que aí que está a fertilidade de toda a biodiversidade que existe no planeta. Né? Então, você colocar a criança em contato com isso, não é só colocar em contato com o elemento terra, mas é você colocar em contato com tudo isso que está inscrito ali naquele elemento, né? A potência que né? Assim, tudo que nasce desse contato, assim, né? Desde as plantas propriamente, né? Assim, eu vejo, você falou de shopping, a gente também montou um espaço em shopping, né? A gente monta espaços em shoppings, assim. E tem um espaço fixo. Normalmente são eventos, mas tem um espaço fixo. E a primeira vez que eu montei esse espaço, a primeira loja que a gente montou dentro do shopping, a gente montou um super quintal. A gente encheu de jabuticabeiras, colocou horta, tanque de areia, tanque de grama. Era assim, impressionante a reação das famílias, né? Quando chegavam e
inusitado encontrar aquilo ali dentro de um shopping, assim. E as avós, principalmente, falavam assim, nossa, mas esse lugar lembra muito a minha infância. E isso me dava um quentinho, assim, que eu falava, poxa, se a avó dentro A do avó. tá reconhecendo isso como um espaço de infância, então eu tô no caminho certo, né? Estão perguntando de terra e areia. Sim, são sensações diferentes, mas em Mas quando a termos. gente fala que terra, eu acho que é. Acho que tem que garantir pelo menos um dos dois, né, Polly? Eu acho que quando a gente está falando de lugar de infância, acho que tem que garantir o acesso a pelo menos um dos dois. Se conseguir garantir o acesso aos dois, Melhor. melhor. No Mas shopping, por exemplo, eu não conseguia ter o chão de terra, não consigo, né? Ter o chão de terra. Então eu tinha horta nessa primeira montagem. Hoje eu consegui, aos pouquinhos, né? Já tem tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está lá. Era para a gente ficar 3 meses, estamos há 1 ano e meio. E aí eu já tenho mais confiança do pessoal do shopping, assim, já estão achando a gente menos esquisito, né? E aí eu consigo montar uma praia agora, assim. Então eu tenho um super tanque de areia, né? Mas no começo não, tinha um pouquinho de areia e garantia uns pedaços de terra, assim. Aí hoje, como ele já está mais confiante, já entenderam um pouco mais a proposta, tem um super tanque de areia, que é onde as crianças passam a maior parte do tempo, né? Então, acho que todos dois, o contato que se tem com o chão, né? Os dois elementos, os dois materiais, né? Que é o mesmo elemento, assim, mas os dois materiais proporcionam, né? sim, e se a gente não consegue ter o chão, né? Eu faço uma oficina que é muito sucesso toda vez que eu faço, que é de fazer comidinha, que é Aham, muito básica, assim, né? E eu sempre levo, tipo, 30 quilos de areia, não, de terra no mínimo, assim. E vai sim. tudo. Vai de Uhum, 30 quilos, assim, para umas 100 crianças brincando. E aí eu ponho em grandes bacias e espalho. uhum, E uma coisa que me chamou uma atenção, uma vez que eu fiz essa oficina, foi um menino de uns 6 anos que ele uhum. chegou para mim e ele falou assim: Mas do que vocês estão brincando? E eu falei: Ah, de fazer comidinha. Ele, mas com o quê? Aí eu falei: Ah, é com terra. Ele, mas é terra de verdade? É terra de verdade. Ele, mas pode brincar com terra de verdade? Pode. Aí ele falou assim: A minha pro não deixa. Aí eu falei, ah, pois bem, me fala aqui que vamos lá, vamos conversar com a sua pro, né? Mas ele buscava ao mesmo tempo que ele me falou a minha pro não deixa, ele ficava buscando um olhar de aprovação da mãe dele de que ele Sim, podia chegar na brincadeira. Então sim. ele ficava, mas pode brincar? E olhava para a mãe dele e a mãe dele assim, tipo, vai, Aham. sabe? Então tem essa coisa de talvez a gente usar a palavra sujeira para terra, né? Que não é uma palavra que eu gosto muito de usar marca, né? A Aham. terra é uma coisa que te marca. Mas a gente usar a palavra sujeira, a gente está atrelando essa marca a algo ruim, o que de fato não é, Sim. né? E aí, essa não possibilidade do porquê vai sujar, para mim não cola essa Ah, desculpa, né? sim. Isso são coisas. Quem quiser olhar lá no blog do Sor Criança Natural, a gente tem tipo, um monte de texto falando da importância do brincar com a terra, da importância do andar descalço, da importância enfim, de brincar com a areia, de brincar com tudo. Da Uhum. sujeira também, de pensar o que é sujeira. Porque acho que são as reflexões importantes, assim. Mais uma vez a gente está falando aqui que o que limita a interação da criança com a natureza é justamente essa permissividade do adulto, né? Aham. E essa brincadeira, é só a gente pensar na nossa infância, em todas as infâncias, né? Eu tô vendo alguém perguntando, né, nas periferias, como dos pequenos. A brincadeira com a terra, ela, ela dá a possibilidade de a gente brincar, na verdade, todos os elementos, né? Como a gente tem falado. Mas a terra, panelinhas com terra, você brincar. Até de comidinha imaginária é um contato com o elemento terra, porque é uma coisa que é importante a gente falar, né? Que a gente reforça a necessidade de brincar
com as coisas de verdade, com a terra, com a água, com o vento, com o fogo de verdade, mas que também tem essa possibilidade, quando há de fato alguma restrição que impede completamente, você trazer as forças desse elemento na brincadeira sem a presença do elemento. E a terra, todas essas brincadeiras relativas ao fazer da casa, a gente está brincando com a mesma força, né? Com as mesmas forças arquetípicas, com as mesmas forças psíquicas, quando a gente brinca com a terra. Então, fazer comidinha, brincar de casinha, montar cabana, entrar em caixas, qualquer cantinho, qualquer esconderijo, essas brincadeiras arqueológicas que as crianças fazem na roça, eles abrem bichinhos de verdade, né? O carinho abre. Na cidade, as crianças abrem brinquedos, né? Então, essas pesquisas arqueológicas que eles fazem, tudo isso é brincar com esse elemento, né? Mas, tanto quanto possível, às vezes uma plantinha, uma muda de erva que você vai usar dentro de casa, que vai usar na cozinha, né? A criança participar do cuidado com essa planta, um pedacinho de quintal que você tiver. Eu lembro de um caso que você contou no seminário ano passado, né? De um corredorzinho que tinha numa escola e que logo as crianças chamavam lá de floresta, né? Então, para criança, a gente fala assim, um chão de terra. Não precisa ser um enorme terreiro, né? Às vezes, um pouquinho você consegue proporcionar um pedacinho, aquilo vira um mundo, né? Desde que ela tenha autonomia para brincar ali, liberdade de fato, e que seja incentivada, né? Porque é isso, às vezes a criança ficou ouvindo, não pode na terra que suja, a terra faz sujeira, a terra faz bagunça. Dificilmente ela vai ter essa espontaneidade de ir lá e brincar de forma tranquila e livre com esse elemento, né? Sim. E também a gente pensar, né, Polly, que é para além de terra e areia, né? Então, o que eu separei aqui hoje, né, além das referências que eu trouxe, mas foi, tipo, por exemplo, esses brinquedos de graveto que eu adoro fazer, adoro ficar procurando. Nossa, esse é muito legal. Eu adoro ficar procurando gravetos que parecem pessoas ou que eu consigo montar pessoas. Então, não sei se dá pra ver, mas esse daqui, tipo, ele tá só amarrado com barbante. Eu tenho vários aqui em casa. E alguns viram cavalos, alguns viram dinossauros. Enfim, dá pra gente fazer 1 milhão de coisas só com barbante e gravetos, né? Então, se você tiver uns gravetos guardados, né? Se tiver um quintal, algum lugar que dê para passar rapidinho, assim, né? Coletar uns gravetinhos, enfim. Como a gente se virar, mas acho que ter essa forma, mesmo não agora, né? Mas a hora que for poder sair, enfim, é uma brincadeira que eu gosto muito de fazer com as crianças. E as crianças, uma vez eu fiz essa oficina e elas gostavam de fazer as pessoas. E daí elas queriam que a gente tirasse foto que elas fazendo a mesma posição do graveto. Foi incrível. E tem criança que dormiu com o graveto que a gente fez. Assim, tem crianças que chegam pra gente, eu quero que faz o Hulk, né? De graveto. Eu falei, tá bom, então você vai e procura e me acha o graveto que é o Hulk. Então ele achou, mas tá faltando a roupa. E a gente foi fazendo, assim, com tudo com elemento e com elementos da natureza. E barbante a gente foi tecendo e foi criando isso. E, teve um dia que ele montou o Hulk de verdade, foi muito incrível. A gente já fez dinossauro. A gente já fez arco e flecha, uma coisa que a gente faz demais. Nossa, nem me fale o quanto que a gente faz arco e flecha. Sim. Né? Mas tá muito carinhas também, né? Com os barbantinhos, linhas, lãs coloridas, assim, ficam lindos demais. Sim. Né? E aí, deixa eu pegar aqui, aproveitar e fazer propaganda de amigo. Né? Eu tô aqui com uma caixa do Cablan, que é um jogo. Você conhece o Gui? Você conhece. O Guilherme Blaut. Ele tem
se vocês procurarem, né, na internet, aí no Google, Jardim das Brincadeiras, vocês conseguem baixar um livro que o Gui fez, inclusive, com esses elementos. E o Gui, ele produz uns jogos. Essa daqui é uma caixa de Kablan, né? Que é um jogo que pode ser jogado de muitas maneiras. E que tá cheio de elementos da natureza, que são coletas que ele faz lá no sítio que ele mora, né? Então, é poda de agrofloresta. Tem umas regras que são super legais, assim, de fazer né, de construindo com esses elementos, tal, que pode ser uma construção livre, né? Mas é muito incrível. Assim, eu tenho uma tia que vira e mexe, ela fala, vem jantar aqui em casa, mas traz o jogo dos toquinhos. Então, ela é para todas as idades, né? Não tem uma coisa muito... é a partir de 2 anos, sabe? Não. E cada um brinca de um jeito, né? Uma vez eu brinquei numa formação, inclusive, com uma menina cega esse jogo. E foi uma experiência muito incrível, assim, de jogar o Kablan com essa menina. E fora esse jogo, o Gui também tem alguns outros, né? Que esse tá aqui em casa, que a gente tá jogando agora nessa época direto aqui. Mas ele tem outros que também são todos a partir de elementos da natureza, cada um com uma proposta. E acredito que o trabalho do Gui é que trabalha que dialoga super, né, com esse elemento terra, assim, com todos os elementos, mas principalmente os lugares que ele tem criado, os espaços de brincar que ele tem criado, assim, traz muito para essa brincadeira com a terra, para essas cabanas, para, sabe, casinhas. Né? Construção tanto mínimo quanto grande. Aí também tem o trabalho do Roquinho com as casinhas que ele faz, que são muito incríveis, né? Então, acho que a gente tem uma rede aí de amigos que fazem trabalhos maravilhosos que merecem ser citados. Assim, Exatamente. Né? Compartilhar isso. E aí, só lembrando que quando esse vídeo for para o YouTube, a gente coloca todas as referências lá no vídeo, né? Então, eu acho que esses trabalhos são muito importantes. E outra coisa que eu separei aqui foi... esse aqui já faz um tempão que eu fiz numa oficina. São 2 pedacinhos de argila. Deixa eu ver se dá para mostrar. Mas a gente marcou folhas, tá vendo? Sim. Aí eu fiz até um furinho aqui para... A ideia é um dia, quem sabe, ele virar um mobile, né? Ainda não virou. Mas ele fica aqui. Mas brincar com argila também é algo que é fácil, assim, né? É acessível, tipo, de comprar. Você consegue, né, nessas lojinhas, assim, de jardinagem e tal, consegue achar. E é uma brincadeira que envolve muito, né? Esse amassar, esse dar forma, essa relação, né, minha com a massa, assim, sempre que tem uma oportunidade de fazer atividade com argila, assim, de brincar uma proposta com argila, é muito, muito intenso. Eu lembro uma vez lá na aldeia mesmo, né? Uma avó foi levar uma criança e ela perguntou o que tem hoje. Aí uma das propostas era argila. A gente tinha montado uma mesa com vários instrumentos de cozinha e argila. Aí a avó falou assim: mas a argila é igual massinha, ela brinca na escola. Eu falei assim: então deixa ela experimentar, né? Quem sabe, assim, ela quer. Deixa ela. E aí a menina pirou, assim, porque tinha vários tipos de cortadores, marcador de massa, boleador. Então, assim, ela pirou naquilo. E o contato, a textura, a temperatura são completamente diferentes, né? Então não dá para comparar. A criança ela fica muito imersa em construções com argila, né? Assim, é um contato também que você vê que envolve uma série de energias, né? Assim, de como a criança se debruça sobre aquilo de uma maneira que é diferente, né? Eu acho que o brincar com a terra, ele é muito... todo o brincar com a natureza, a gente percebe isso, como aquilo para a criança
ela fica mais à vontade do que com brinquedos sintéticos, com brinquedos de plástico. Mas o da Terra, isso é mais claro, né? Assim, de como a criança se envolve de um jeito, como é difícil parar a brincadeira, né? Interromper, porque a construção que ela fica ali, a pesquisa científica que ela faz, assim, com todos os tipos de brincar com a terra, é algo que não tem comparação, né? Assim, até o fazer comidinha, ela pode ter uma cozinha inteira de plástico, de personagem e tal. Se você dá 2 panelinhas amassadas de terra, de verdade, um tanto É muito melhor, inclusive. muito, muito, né? São materiais mais baratos, muito mais interessantes para a criança e que trazem efeitos para ela, né? Tanto de subjetivos mesmo, de estruturação psíquica, que são muito melhores do que qualquer brinquedo fabricado, né? Com certeza, né? E aí, falando de cozinha, eu trouxe essa referência aqui, que é o Cozinhando no Quintal, que é um livro que faz parte do Território do Brincar, que também é um filme que traz muito da brincadeira com terra, né? E aí é um registro de muitas brincadeiras de comidinha ao redor do mundo, né? Do mundo do Brasil, esse, né? Mas e é legal de ver isso porque é uma brincadeira que se repete, né, no mundo inteiro. Sim. Então é muito legal ver esse repertório, né? Como ela vai sendo mais elaborada com a idade, né? Porque tem algumas brincadeiras que as crianças estão abandonando um pouco, assim. A brincadeira de comidinha, ela marca toda a infância, né? O pequenininho faz uma meleca ali com a terra. Esse livro tem umas fotos, assim, pratos que, gente, dá vontade de comer, de tão bonito que é. Porque tem, muito incrível. Elaborados, né? De cores maravilhosas, assim, uma estética incrível, muito cuidado, né? Muito. É um livro que super vale a pena ter, assim, de alimentação estética mesmo, né? Da nossa brincadeira, da brincadeira das crianças, né? Eu, falando de comidinha ainda, eu super sugiro, né, que vocês sigam lá aqui no Instagram a Fava de Bolota, porque elas têm um trabalho com a cozinha delas que é muito maravilhosa. Assim, a cozinha é um canto fixo que tem lá na Fava. E elas alimentam isso de uma maneira para as crianças, assim, as crianças vão criando uma relação com aquele lugar. Sim. Que é assim, gente, outro dia elas fizeram um festival gastronômico e o que surge ali de receita, de apresentação, de organização, é muito maravilhoso. O nome do livro que vocês estão perguntando é o Cozinhando no Quintal. Ele vai ficar invertido aqui, né? Da Renata Meirelles, do projeto Território do Brincar. E eu estou sugerindo seguir a Fava de Bolota. Depois também eu marco todo mundo lá na descrição do vídeo no YouTube. Isso, obrigado quem já está comentando aí. Valeu, gente. Adoro que vocês vão já se arrumando. Sim. E esse tempo que a gente está passando em casa, né? Nós brasileiros, a gente já normalmente nos reunimos na cozinha, nos reunimos à mesa. Então, aproveitar esse período de uma convivência mais intensa em casa e trazer as crianças para perto, né? Colocá-las na cozinha, porque o brincar com a terra, ele tem muito a ver com isso, né? Com esse dia a dia da casa, da família, né, com as referências culturais. Então, aproveitar esse momento para trazer a criança para a cozinha com a gente, para lavar alimentos, para ajudar a picar, para cozinhar mesmo, tá do lado, com supervisão e tudo, mas é importante isso, né? Assim, isso alimenta muito animicamente as crianças, né? Elas participarem dessas atividades, estarem ali transitando, deixar o acesso livre à cozinha, né? Que eles participem da feitura das refeições. Isso é essencial. E até porque a alimentação é terra, né? Vem da terra. E a gente está cada vez também distanciando mais as crianças desse preparo, né? Distancia ela dessa forma original dos alimentos, né? Já vem tudo cortado, já vem tudo sem casca.
Às É, vezes está na frente de tela, nem vê o que está comendo. Então, ter essa relação também é muito importante. essencial, porque o distanciar disso tem muitos efeitos, né? De adoecimento, assim. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que aproveitar o que tem de oportunidade, né? Então, retomar esse contato da convivência familiar, né? Do funcionamento de uma casa e de aproximar a criança disso, assim, de onde vem a comida, né? Como que esses alimentos são processados, como que a gente prepara um suco, por exemplo, né? Ele não vem na caixinha. Então, assim, a criança conhecer as frutas, pegar, cheirar, experimentar, isso é muito importante, né? É E a gente muito. tem a oportunidade de fazer isso agora. Não tem mais desculpa de falta de tempo, de que não está em casa, de que, né? Ah, se pelo menos, sei lá, a frutinha que vai comer à tarde, né? Não precisa ser. Né? Acho que também a gente tem que pensar nas realidades de cada família, mas sabe, se a gente, em vez de dar uma maçã cortada sem casca, né? Pega a maçã e corta junto com a criança, né? Já é uma super diferença, né? Aham. Eu vou contar. Eu tô cheia de referência aqui, eu tô com medo de acabar o tempo e a gente não conseguir compartilhar tudo. Pode ser que você também tá com várias aí. Mas só para aproveitar que a gente chegou nessa parte de alimentação, eu vou compartilhar um trabalho que eu acompanhei lá na Estágio, que também é uma escola que tá. Eu sempre cito aqui das lives, mas porque é uma escola que eu vivo o quintal delas com muita frequência, que eu amo demais, tá lá, é muito vivo e verdadeiro, que foi um trabalho que aconteceu tem alguns anos já, mas que foi justamente a partir dessa cortar as frutas. A professora começou a cortar as frutas, é a professora Micleane, uma professora que eu amo de paixão. Ela cortava e ela via que a hora que as crianças, que abria, as crianças ficavam assim: qual é? Como vai ser agora? Como vai ser agora? E aí ela começou a prestar atenção: o que as crianças estavam querendo ver, o que era, né? E Aham. aí ela descobriu que as crianças estavam interessadas em ver como que era a semente. Porque Aham. cada fruta que a professora cortava tinha uma semente diferente, Sim. né? E aí desse trabalho que elas fizeram, surgiu essa publicação aqui, que chama Canteiro de Sementes, que é Nossa. muito maravilhosa, que tem uns registros de uma parte do trabalho, né? Que são umas mandalas que elas fizeram com as crianças com Nossa. elementos da natureza. E tem falas das crianças do lado, que é Uhum. muito maravilhoso. A Cris tá aí falando que a Micleane é meu amor, porque a Micleane realmente é uma professora muito incrível, mas tem uma fala das crianças, assim, que são muito incríveis. E uma que eu nem vou saber se ela deve estar aqui, mas eu nem vou achar, mas tem uma fala de uma criança que eu nunca vou esquecer, que a Micleane me contou, que uma criança chegou e falou assim: então, se eu tenho a fruta, se dentro da fruta eu tenho uma semente, eu tenho. Se eu plantar, eu tenho uma árvore. Tem. Se eu plantar Se eu esperar essa árvore dar um fruto, colher esse fruto, pegar essa semente e plantar, eu vou ter outra árvore. E aí, se eu tiver uma árvore, eu vou ter mais fruto. Vai. Se você tiver mais fruto, você vai ter mais semente. Vai. Então, as sementes são infinitas, né? Essas relações que as crianças vão chegando foi muito, e assim, muito incríveis. E a partir justamente desse corte, né? Quem Sim. imaginou que cortar a fruta com as crianças ia gerar isso, né? É. Passo para você agora, pode, senão eu vou mostrar todas as minhas referências. Muito bom, né? Então, isso tem a ver com essa pesquisa arqueológica que a gente falou antes, né? Assim, de cavar, de abrir as coisas, de ver o que tem dentro. E o alimento também proporciona isso, né? Quando a criança abre, quando ela acha a semente, ela abre, às vezes, a semente, né? Não é à toa que elas se encantam com as casquinhas de semente pela rua, né? E aí, aproveito para citar o livro do Gandhi, né? Em toda live alguém fala, o livro do Gandhi, o livro do Gandhi, Tô com sabe? ele aqui, ó. O Brinquedos do Chão. Nesse livro, que é o primeiro de uma série de 4 livros também, né? Assim como as lives aqui, cada um sobre um dos elementos. Ele começou com a terra,
né? E ele fala mais especificamente dos brinquedos do chão, dos brinquedos da terra. Mas ele também traz um panorama geral sobre esse brincar e os quatro elementos. E ele fala muito, né, nesse livro de uma forma bem aprofundada de como o brincar com a terra traz isso da cultura, né, do dia a dia. Ele fala muito das cabaninhas e das casinhas, Muito. pesquisas arqueológicas, do brinquedo com os bichinhos, né? Ele fala muito dessa relação de todos os elementos, mas como que na Terra a imaginação meio que materializa isso, né? Sim, sim. Porque é isso, né? A terra, o brincar com a terra não é só a terra, né? Tem a semente, tem a pedra, tem o graveto, tem. Então, são muitas materialidades e todas muito potentes, né? E que testam muito as nossas forças. Então, a criança construindo um carrinho, talhando a madeira, usando uma ferramenta, testando ali a sua força, né? Insistindo, né, para conseguir perfurar uma madeira, quebrar uma pedra. Como isso trabalha uma série de pulsões, né? Uma série de energias e de forças que são essenciais para a nossa formação. Então, assim, o brincar com os elementos, o brincar com a terra, principalmente, ele é essencial para a estruturação psíquica, né? Então, tem até uma parte que ele fala que é uma espécie de profilaxia, que é uma coisa que eu não concordo muito, aparece muito nas minhas palestras, assim, porque eu dou muito uma palestra falando sobre a estruturação psíquica, né, a importância do brincar na estruturação psíquica da criança, que é a minha formação em psicanálise, e eu não acho nem que seja uma profilaxia, assim, porque na verdade é uma atividade estruturante. Ela garante a saúde, não é porque ela é uma profilaxia, né? Não é porque ela tem um efeito de uma vacina, por exemplo, né? É porque ela garante uma estruturação saudável, uma estruturação firme, uma estruturação que, que depois, mesmo com adoecimentos e com dificuldades, você tem uma estrutura para lidar com aquilo, para achar saídas, para construir possibilidades, para inventar coisas, né? Para inventar soluções. Então, o brincar com os elementos da terra, ele traz muito essa estruturação, né? E tem um filme que eu sou muito apaixonada, que é lindo, assim, da Clarice Alvarenga, chama O de Casa. É um filme que ela registrou crianças brincando de casinha, construindo cabanas, construindo casas em diversas comunidades, né, de Minas, assim, tem do Vale de Jequitinhonha, tem da região metropolitana de BH. O Joaquim participou com ela na pesquisa, né, desse filme. E é um filme que é muito. A gente vê o território do brincar, se encanta, porque é um filme maravilhoso. E o O de Casa, lá em 2007, ele é de 2007, ele já trazia esse olhar para a criança como protagonista, sabe? Da escuta respeitosa, assim. Não é alguém que chega invadindo, não é alguém que chega perguntando coisas. Ele registra o brincar e a criança tem fala, né? Ela se coloca, né? A Clarice tem o cuidado de deixar a criança à vontade com a câmera, da câmera ser invasiva. Então, é um filme muito bonito, assim, muito poético. É um documentário, chama O de Casa. Vocês acham no YouTube esse filme? Na TV UFMG, se não me engano. Tem no YouTube lá. E é um filme muito lindo, muito lindo. Vale a pena, porque mostra, né, essas brincadeiras de casinha em comunidades e como as crianças se organizam, assim, nessas brincadeiras, as dinâmicas dos grupos, as diferentes idades, né, os papéis que elas se colocam. É muito, muito interessante, assim, é muito legal. Isso é muito verdade, né? Porque não é uma coisa que é inventada, assim. Tem um parque aqui do lado de casa, né? Quando a gente podia ir no parque, às vezes eu levo na mochila barbante, porque eu sei que é o que vai rolar de brincadeira. E aí eu começo a construir. Lá tem uns galhos enormes, assim, de eucalipto, e a gente começa a construir cabana, meu sobrinho, filho de amigo e tal. Daqui a pouco, junta uma galera de crianças, assim, sabe? Mas teve uma vez que rolou um negócio, foi muito incrível, porque era assim, vamos fazer a cabana como? Precisa de folha? Precisa de graveto pequeno? Precisa de graveto grande?
as crianças super se organizando numa autogestão ali para se É. organizar, assim, para fazer o negócio ser possível. E a hora que o negócio ficou pronto, Uhum. nem entraram direito na casinha, mas porque a graça melhor mesmo foi montar o negócio. Construir, equilibrar, fazer aquilo não cair, né? E eu acho muito legal, assim, que as crianças constroem, quando elas veem que a estrutura tá pronta, elas sempre têm uma preocupação de enfeitar a casa, né? Elas Nossa, procuram muito! cores, elas procuram folhas que vão ficar bonitas. Ah, vamos fazer uma janelinha. Tô lembrando do quintal lá da Ana Gobel, né? Que a gente fez isso. E que apareceram flores e folhas. Sim, foi. E que foi muito legal, né? Assim, é muito bonito. Teve uma vez também a gente fez com o Roquinho. A gente fez uma imersão brincante de 3 dias numa cidadezinha lá perto de BH, em Lagoa Santa. E aí todas as pessoas do grupo dormiram nesse lugar, né? E na sexta-feira à noite a gente assistiu o filme da Clarice, o de casa ela foi, aí conversou com a gente sobre o filme, falou do filme. E as crianças estavam por ali brincando. Elas pegaram as lanternas e foram para o meio do mato brincar enquanto a gente assistia e conversava sobre o filme. Elas não participaram tanto da sessão. No dia seguinte, elas acordaram construindo casinhas de todos os tipos. Elas pegaram os tecidos que acharam por lá, eu tinha levado um monte, né? Deixei por ali. Começaram a construir cabanas enormes. O Roquinho foi com elas catar bambu e folhas de bananeira e começaram a fazer cabana. Daí a pouco, as miniaturas no chão começaram a aparecer. Virou uma vila de casinhas no chão, pequenininhas. Fizeram boizinhos, né? Então, assim, partindo delas, né? Elas não assistiram o filme, não prestaram atenção naquilo, mas estavam ali, né? E no dia seguinte, tinha casa de tudo que era tipo e tamanho, assim. De uma forma incrível, né? Assim, como as crianças ditaram o nosso tempo, o nosso ritmo, tudo que a gente ia fazer, né? E começou tudo assistindo esse filme, assim, né? E por ali, passando de vez em quando. Ótimo, adoro. A gente tem, tipo, acho que 10 minutos, então vamos lá, últimas referências que eu vou compartilhar. Eu gosto muito de pesquisar, de me nutrir esteticamente, de fazer pesquisa, principalmente de povos originários, para essa brincadeira com terra. Né? Então tem alguns livros, eu tenho muitos aqui, e aí hoje à tarde eu consegui separar dois, acho que são principais, assim. Um é esse daqui, que é de jogos e brincadeiras Calapalo, que é do Sesc, né? Dá para comprar pela internet, dá para qualquer Sesc que você consegue comprar. E ele tem muitas referências de jogos, alguns são mais jogos de adultos, né? Aham. Mas tem jogos de criança também. E eu acho que só de ter referência de foto, assim, já é uma coisa que nutre a gente, né, de alguma forma. E a gente precisa dessa nutrição, dessa ancestralidade, desses povos que estão mais ainda conectados, né, na terra, que a terra é de fato. E como esse brincar com a terra, acho que esse livro tem essa sacada, assim, que é esse brincar até o adulto, né? Então, quanto esse brincar também com a terra permanece até a idade adulta. Então, é muito importante, né? Uhum. E tem esse outro livro aqui, esse daqui ele é importado, mas ele é muito fascinante e eu me apaixonei nele, assim, numa vez que eu vi as fotos desse fotógrafo pela internet. Então, ele Aham. fotografou essa tribo na África que eles usam só elementos da natureza para fazer esses adereços. Eu Aham. vou achar depois o nome dele e o blog dele Uhum. para, claro, a gente colocar nas referências no YouTube, né? Mas são umas fotos, assim, muito incríveis, muito maravilhosas de, de brincadeira. Vou colocar aqui perto assim o nome Natural Fashion, mas depois a gente coloca tudo lá no Nas- YouTube. Mas é um livro que vale super a pena, gente. Olha isso. Nossa, incrível. Muito maravilhoso, assim. Mas a gente fazer casinha. Agora pensa, tipo, a gente se vestir de É, natureza, é. né? É um presente, assim. Aham. Né? E só para não deixar de falar, porque eu acho que tem um pouco de todas as lives
nesses 3 livros que eu vou mostrar, que são os manuais das crianças, que são da Marianne Bordas, que é uma super querida e que tem um trabalho lindo também de fazer esses manuais em comunidades tradicionais. Então, ela traz esses manuais de como que é ser criança caiçara, né? Como é que é ser criança numa comunidade caiçara? Como que é ser criança numa comunidade ribeirinha, lá no Baixo Amazonas? Então, que brincadeiras que surgem, né? O que é que vocês têm medo aqui? O que é o perigo daqui? O que é que faz vocês felizes aqui? E tem esse que é também de uma tribo no Acre, dos Runicuim, que também é outro livro preciosíssimo, assim. E aí, para adquirir esses... Eu sei que alguns dá para você comprar pela internet, alguns só com ela. Mas, enfim, são livros que eu... Hoje, a hora que eu bati o olho deles, eu falei, gente, como eu não falei deles em uma das lives? Assim, eles precisam estar, principalmente quando a gente pensa nessas comunidades que ainda estão mais ligadas com a terra. É muito precioso. Aqui acabou as referências. Vamos lá. Tenho que... Eu já falei do Gandhi, né? Do O de Casa. Tem um filme que fala muito dessa dimensão da cultura, que é da Gabriela Romeu, que chama Meninos e Reis, né? Que conta a história da Maria, uma menina que é a rainha da festa de Reis, né? E ela... A transição, assim, quando ela tem que passar a coroa para uma prima, porque ela chegou na idade, a rainha tem que ser uma criança, né? Ela já está pré-adolescente. Então, é lindo, assim, porque essas festas populares, elas, no Nordeste, inclusive, eles chamam de brinquedo, né? Essa divisão, assim, é um brinquedo. E fala muito dessa conexão, né? Assim, traz esse elemento terra através do brinquedo, da cultura, da vivência cultural, né? De como aquilo faz parte da vida dessa menina e o que isso representa, né? Essa transição, assim, quando ela deixar o reinado. É incrível, é um filme lindo, muito sensível, curtinho também, vale muito a pena assistir. A Gabi também, junto com a Marlene Pereira, fez um livro que chama Lá no Meu Quintal. Lindo! Maravilhoso, né? Que registra o brincar de norte a sul do país, assim. Passaram pelas 5 regiões, é lindo, vale a pena conhecer também. O Cozinhando no Quintal você já mostrou, o Território do Brincar, a gente já falou. Mas tem livro também do Território do Brincar, né? Tem o filme e tem o livro, que também é incrível. Tem os Terreiros do Brincar, né? É um projeto bem grandão. E tem bastante material deles para download pela internet também. Sim. E uma coisa que você falou, né, Carol, que eu acho que é importante a gente marcar, 2 coisas, assim, muita gente se referenciar na nossa cultura, né, na cultura brasileira. Eu acho que é essencial a gente pensar. Eu e o Roque, a gente tem conversado muito sobre isso, assim, pensar na nossa formação, na formação de quem é brincante, porque a gente fala muito de formação de repertório e querendo colecionar, né, letras de música, melodias, brincadeiras. E é muito mais importante a gente pensar no que a gente conhece, no que a gente brincou, né? Qual que é o nosso repertório, porque a gente vai fornecer isso para crianças com muito mais qualidade, né? Do que ficar colecionando e aprendendo músicas e brincadeiras. Elas têm que ter um sentido, assim. Então, a gente conhecer a nossa cultura, conhecer os mestres que a gente tem, porque a gente é muito privilegiado, né? Tem muita gente atuando aí que trabalha com a cultura do brincar, que trabalha com a cultura da infância de forma magistral, assim, né? O próprio Roquinho que a gente citou várias vezes, o Gui Blaut que você citou hoje, o Gandhi que escreve e atua com brincar, faz exposições, a Stella Barbieri que trabalha com a arte, né? Uma série de instituições, a OCA, né? Casa Redonda, Antônio Nóbrega. Então, assim, é infinito, né? Se a gente ficar falando. E buscar na literatura também essas referências da infância, porque a gente lê sobre infâncias, relembra muita coisa que a gente tinha esquecido da nossa própria, né? Então, eu pensei muito hoje, pensando nessa live, no Manuel de Barros, né? Porque traz essa cultura da infância muito presente nas poesias. Ele fala muito da terra, inclusive, né? Desse elemento. E tem outros,
Cora Coralina, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles. E tem alguns livros que eu acho que retratam a infância, essa mais próxima à natureza, de uma forma muito bonita, assim. Tem um do Bartolomeu Campos de Queiroz, que chama Por Parte de Pai, que é um livro lindo, né? Que retrata a infância de um menino que mora com os avós no interior de Minas. E é muito bonito, assim, é meio autobiográfico também. E o Manuel Zé Miguelin, eu acho também retrata a infância de uma forma... Sou suspeita que eu sou apaixonada com Guimarães, mas assim, traz essa presença dessa infância que está muito no nosso imaginário. Mesmo quem não é do interior, que não viveu isso daquela forma, tem traços disso, né, na sua própria infância, assim. Então, a gente voltar para a nossa cultura, procurar formar o nosso repertório a partir dela, eu acho que é fundamental também e fala muito desse elemento que a gente trouxe hoje, né? Exato. E aí a gente vai de novo para aquilo que eu tenho falado muito nas minhas formações também, que é não dá para a gente querer propor isso para criança se isso não está na gente. Se isso não está nutrindo na gente. Então a gente precisa, né, ter isso muito forte na gente, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa experiência. Eu acredito muito, muito, muito nisso. Olha, acho que daqui a pouco a gente vai ser cortada. Tem 4 minutos para encerrar essa live. Se a gente continuar aqui muito, muito. Porque é um assunto muito legal, a gente se empolga mesmo. Não é? Mas acho que é bom também, porque tem que ficar sempre com um gostinho de quero mais, para a gente também abrir precedente para todo mundo que está assistindo aqui e pesquisar mais, e também vai pesquisar e conta pra gente, né? O que vocês estão descobrindo. Acho que só para, como sempre, recados finais, assim. A live fica salva 24 horas no perfil da Aldeia Jabuticaba, né? Então aproveitem, mandem para todos os amigos, para todos os colegas que vocês acham que tem que ver essa live. E depois ela vai para o canal do Ser Criança Natural no YouTube. E lá a gente lista todas as referências na descrição. Então, mesmo que vocês tenham feito esse bate-papo do UOL aqui, que eu adoro, né? Nos comentários, acho que vale super, porque lá fica tudo organizadinho, né? Então, até com os links, com as referências todas direitinho. Então, vai tudo para lá. E aí, uma coisa que a gente queria contar, né, Polly? Verdade. Pode contar você. O conteúdo dessas lives vai virar uma publicação, né? A gente vai publicar, vai desenvolver um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais. Mas a ideia é trazer o conteúdo dessa forma acessível e que chegue para todo mundo, assim, que a gente possa ampliar essa discussão. Exato, a gente pensou muito nisso, né? Porque a gente está recebendo tanta devolutiva, né? De gente falando quanto essas lives têm sido importantes, a gente falou, deixar só em vídeo, a gente vai perder muita preciosidade, né? Então a gente está aí nesse movimento de se organizar nesse período de trabalho quarentena, né? Sim. E aí a gente vai destrinchar ela um pouquinho, vai virar uma publicação e logo a gente lança lá no mundo para todo mundo e vocês espalhem por aí. Isso aí. Obrigada, gente, por ter acompanhado a gente. Quem acompanhou as 4 aí, né? Seguimos juntos e continua dando os retornos pra gente, que é muito legal receber. Com certeza. Quem não assistiu as 4, as outras 3 já estão lá no YouTube, então é só correr para lá. Foi ótimo ter vocês nessa sequência de 4, foi maravilhoso. Adorei, Polly, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Carol, pela companhia, foi ótimo, muito boa a conversa, adorei, gente. Eu também, dá até tristeza de apertar o encerrar aqui. Antes de terminar. Mas vai ter mais. Vai ter. Beijo, gente. Até mais.